Shalom, tudo bem? Você está começando o nosso curso de introdução à cultura, não é? Do povo judeu, e nós estamos num dos nossos módulos, é o primeiro de nossos módulos na modalidade de ensino bíblico, que é Introdução à Torá. A Torá, como nós praticamente todo mundo conhece, é a Bíblia, não é? Em um sentido amplo, é a Bíblia dos judeus. Todos os judeus referem-se à Bíblia, num sentido geral, como Torá, né? E a gente já vai entender as nuances desse sistema e também dessa nomenclatura. A Torá em si, a priori, ela quer dizer toda a lei, toda a vontade, todo o desejo de Deus para a humanidade. Não é só para o ser humano, uma etnia, né, como a gente fala, né, os judeus, mas é para toda a humanidade, ok? É a lei, né, do Eterno para toda a humanidade. Quando um judeu fala que a Torá é a Bíblia dele, né, ele vai citar o livro de Isaías, ele algumas vezes pode chamar Isaías de Torá, ele vai citar Jeremias, Juízes, ele pode chamar esses livros de Torá. No sentido mais restrito, né, a Torá vai ser a nomenclatura, o nome dado aos 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Nós, judeus, temos por certo que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, num sentido geral, como ela é chamada por judeus e por cristãos. Não é? É óbvio que a Bíblia dos judeus, num sentido amplo, ela só consta do Antigo Testamento. Já a Bíblia dos cristãos, né, ela consta de Antigo e Novo Testamento. Os judeus não gostam dessa nomenclatura porque é uma nomenclatura, primeiramente, arbitrária, segundo, ela é católica. Né? Os católicos, na época da Igreja Católica, né, unida, a Igreja não era dividida ainda em católicos romanos e católicos gregos, né, ortodoxos, na época, os cristãos católicos unidos chamavam o Novo Testamento de Novo e o Antigo Testamento de Antigo, ou seja, a Bíblia dos judeus de Antigo Testamento, ou seja, velho, né, ultrapassado, obsoleto, e os livros, né, dos apóstolos e escritores da igreja de Novo Testamento. Isso mostrou-se ser uma divisão arbitrária, uma divisão errada, não é? A partir do momento que as pessoas liam o Novo Testamento, os livros dos apóstolos e os evangelhos, e viram e constataram, passaram a constatar e entender que, na verdade, o Novo Testamento ele tem a pretensão de ser uma complementação, uma continuidade do Primeiro Testamento, como é chamado, na verdade, por pessoas mais lenientes e mais estudiosas. Né? Então, fica essa divisão, mas a Bíblia hebraica, de fato, né, a Bíblia dos judeus, de fato, é a Bíblia, é o Antigo Testamento, ou seja, os livros que vão até, na Bíblia comum, até Malaquias, na Bíblia hebraica em si, até Crônicas, né? Porque há uma divisão diferente. Então, os profetas vêm antes dos escritos, e o livro de Crônicas faz parte dos escritos. Né? A Bíblia hebraica é dividida em Torá, né? Lei, em profetas e escritos. Ok? Voltando ao assunto que nós começamos, o judeu geralmente chama toda a sua Bíblia de Torá, porque entende que toda a Bíblia judaica ela nasceu, ela adveio, né, da Torá, do Pentateuco. Óbvio que, quando ele quer citar alguma passagem, né, do Pentateuco, ele também vai usar o nome Torá ou ele vai usar o nome Rumash, ok? Bom, dada essa preliminar, vamos lá, introdução à Torá. Eu sou o professor Paulo Araújo
e nós vamos começar uma viagem muito interessante no texto da Bíblia do Antigo Testamento. Como é que a gente fala? O nosso curso aqui, a nossa aula aqui, ela é dividida em 3 partes, né, distintas, tá? A Torá, herança de Moisés, ela é dividida em parte técnica da Torá, material de escrita e etc., como desenvolveu, a transmissão da Torá aos seus intérpretes e a sua tradução, e um mergulho no texto, né, da própria Torá, Bereshit, Shemot, etc., ok? Nós vamos, obviamente, dar assim uma visão mais generalizada, tá bom? Hoje, tá? Agora, nessa aula, e depois nós vamos mergulhando, né, nos textos da Torá em si, ok? Bom, o que é, deixa eu tirar, colocar para o outro lado aqui, né? O que é a Torá, tá? O que é a Torá? Vamos lá. A Torá original, né, foi transmitida por Deus a Moshe, né, o Moisés, tá? Após ter permanecido Moshe 40 dias e 40 noites com Deus, sem comer, dormir ou mesmo beber. Então, os estudiosos falam que Moisés ele se equiparou, né, sua condição, né, ficou equiparada à condição dos anjos, né, quando na verdade, esteve ali sem comer, sem beber, sem dormir e nem nada deste tipo, ok? Então, é muito interessante notar que a presença de Deus nutriu Moisés, né, para que ele pudesse estar ali com o Eterno, né, recebendo toda a educação, todos os livros, tudo aquilo que o Eterno queria transmitir para o seu povo e assim por diante, ok? Essa situação levou a um estado, né, comparado aos anjos, como nós falamos, totalmente desligado de necessidades físicas. A Torá foi transmitida a Moisés diretamente de Deus, ensinando e ensinada ao povo, né? Seu conteúdo foi compilado na íntegra para que assim ele jamais fosse esquecido. Então, a Torá, né, ela foi transmitida por Moisés aos filhos de Israel na íntegra, seu conteúdo compilado, né? Nós chamamos essa transmissão, né, que Moisés fez, escrita, de uma compilação, tá? Porque nós vemos, obviamente, que a interpretação da Torá ela vai muito longe, né? Ela vai muito adiante do que nós temos aí escrito, né, única e simplesmente, ok? Então, Moisés recebe, e a gente vai ver com detalhes daqui a pouco o que Moisés recebe, como recebe, e ele escreve uma compilação e transmite aos filhos de Israel, ok? Bom, como é que é feito esse rolo de Torá? Como é que é? Porque até hoje a Torá ela é feita em rolos, né? Você vai ver já já aí na figura aí um rolo. Então, tem um escriba aqui, né? Está escrevendo aí, tá? A Torá, né? Aqui, deixa eu, assim, isso, está escrevendo aí a Torá, tá vendo aqui? Escrevendo. Então, esse escriba, ele é responsável por um rolo de Torá, tá? Esse rolo de Torá, ele praticamente vai ficar aí um ano, esse escriba trabalhando só nesse rolo de Torá. Ele não vai se ocupar de outra coisa, ok? Assim, o seu horário de trabalho, ele não vai se ocupar de outra coisa. Ele vai ser um trabalho exaustivo de um escriba durante um ano inteiro. E porque o escriba ele tem que se ocupar, né? Ele tem que trabalhar a questão do rolo de Torá, desde a sua tinta até o couro que vai ser usado, né? A questão do trabalho onde ele vai escrever, etc. Então tem que ser um rolo que a gente chama de kasher, né? Eu estou procurando a palavra aqui certinha, né? Para você não falar em hebraico, de repente você não vai saber qual é, né? Então,
O rolo, né, tem que ser o pergaminho lá, o couro, tem que ser de um animal próprio para consumo, esse animal tem que ter sido criado de forma também muito própria, muito conforme a lei ordena. A tinta tem que ser uma tinta própria. A pena do animal, você está vendo ele escrevendo aí com uma pena, né? Tem que ser a pena de um animal próprio também para o consumo. Enfim, tudo tem que estar nas especificações da lei. As letras têm que ser bem desenhadas de forma, né? A forma como realmente precisam ser desenhadas, né? Conforme foi instruído a Moisés desenhar as letras. Enfim, tudo tem que ser muito bem preparado para que o rolo possa ter a santidade, ok? Qualquer letra a mais, a menos, né, falhada ou apagada, invalida o rolo da Torá e a sua santidade. Então, tudo envolve a santidade do rolo. Se ele tiver mal, né, feito, escrito, organizado, essa santidade, a sacralidade do rolo, ela é manchada, ela é impedida, tá? E esse rolo deve ser periodicamente revisado. De ano em ano, ele deve ser revisado, ele deve ser lido, observado por um escriba, como a gente está vendo lá em cima, né? Um escriba aí, ó, formado mesmo, educado na ciência da escrita e da preservação do rolo de Torá, ok? Aí você está vendo o rolo, né? Tá aí, ó, enrolado, e um escriba revisando. Você vê que o rolo está bem antigo, bem velho. Provavelmente esse rolo aí deve ter uns 300 anos de idade, né? Ou mais, tá? E ele está bem desgastado, mas a escrita ainda está boa lá, tá vendo? O escriba está fazendo a sua revisão e o seu reparo, né? Se precisar de reparo. A precisão do texto da Torá. Então, é interessante notar, né, que nós tínhamos até a década de 60, né, até a década de 40, 60, tá bom? Porque aí vai depender, né, de morosidade, burocracia, quem achou, deixou de achar e tal. Então, a década de entre 40 e 50, né, nós temos aí o rolo, que na verdade não era nem o rolo, era um códex, né? O códex mais antigo, tá? Que datava de 1000 anos, né? Da época em que ele era usado, 1000 anos para trás, né? Era o Códex Leningrado, que era o Códex B, tá? Leningrado B19, que era o livro mais antigo que a gente tinha para comparar com as edições, né? Os rolos de Torá e as edições que a gente tinha do Pentateuco, né, da Torá em si, tá certo? Depois, né, foi encontrado aí, entre as décadas de 40 e 60, foram sendo encontrados os rolos do Mar Morto, a gente chama, né, rolos do Mar Morto. Esses rolos foram sendo encontrados e ali nas cavernas de Qumran, na região, nas redondezas do Mar Morto, e esses rolos eles datavam de 1000 anos antes do Códex Leningrado. E o que foi espantoso para nós, tanto judeus quanto cristãos e etc. Foi espantoso para nós que esses rolos eles tinham a precisão de comparação, não é? O texto desses rolos eram idênticos aos textos do Códex Leningrado e dos rolos que nós já usávamos nas sinagogas à época. Então, nós temos aí rolos da época de Jesus, né? 2000 anos atrás, que tem a mesma, o mesmo texto dos rolos que a gente tem na atualidade. Tínhamos na década de 40, 50, 60, 70, 80 e temos hoje. Então, a precisão do texto, a condição que o texto se encontra, é maravilhoso, porque você vê que há um critério muito grande em se preservar os textos da Torá, né? Esses textos são muito bem preservados e você pode confiar que o texto que você leu hoje do Antigo Testamento em hebraico é basicamente o mesmo texto que Josué lia
né, com os filhos de Israel na entrada da Terra Prometida, que Esdras leu, que Jesus leu, ok? Então, é muito bacana a gente ver que o grande sucesso da tradição judaica é a transmissão meticulosa e precisa do texto da Torá, né? Midrash diz, né, antes de sua morte, Moisés escreveu 13 rolos de Torá, ou seja, um rolo que era o rolo máter e 12 textos, né, para cada tribo, né? O 13º, o rolo máter, que foi colocado dentro da Arca da Aliança, né? Então, essa preocupação, esse critério, essa meticulosidade em transmitir o rolo, transmitir o texto da Torá, deu a Torá essa grande credibilidade, e nós sabemos hoje que o texto é um texto, basicamente, é o mesmo texto que nós temos. Por que eu estou falando basicamente? Às vezes tem uma variação de uma composição, uma letra, um negócio ou outro, que está meio apagado, tá coisa, mas o texto em si é o mesmo texto, ok? Bom, é a tarefa do escriba, né? Você está vendo aí, ó, a mão do escriba, né? Opa, deixa eu ver aqui, ele é assim, né? Ele está escrevendo aí, né? Ó, você está vendo aí, né? Está escrevendo, e você tem a palavra Bereshit, né? E de cima para baixo, isso na primeira imagem aí, você tem a palavra Bereshit, né? Escrita no rolo kasher de Torá, do jeitinho que Moisés, né, transmitiu para a gente, tá? Aí é interessante notar que essa palavra Bereshit, ela tem uma letra, né? As letras, elas estão assim um pouco diferente do que o que a gente está acostumado a ver, né? Ela tá com uns negócios para cima, assim, né? Tipo uma coroa, uns negocinhos. Por que tá assim? Porque quando nós recebemos o alfabeto da parte de Deus, nós não usávamos esse alfabeto, nós usávamos o alfabeto paleo-hebraico, né, que era o alfabeto sírio, fenício, aquele alfabeto lá antigo, né, dos sumérios, etc. E nós não tínhamos um alfabeto para escrever o nosso hebraico. E, de repente, Deus deu a Torá para nós. A Bíblia vai dizer o seguinte, que as tábuas da lei eram escritura de Deus, escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, as tábuas da lei, as primeiras tábuas, elas foram escritas por Deus. Quando ele diz que era escritura de Deus, ele está falando assim, a grafia, né, o modo de escrever, a caligrafia hebraica era a caligrafia de Deus. Ok? Era a escritura de Deus, escrita pelo Deus de Deus. Deus escreveu. Ok? Então, o que isso ensina para a gente? Isso ensina para a gente que o Eterno, ele nos deu um alfabeto. Quando Deus escreveu, segundo nós aprendemos do próprio texto, Deus escreveu com um fogo negro, o fogo branco, né? Ou seja, Deus imprimiu através da fala do próprio Deus, ele não escreveu com o dedo, que Deus não tem dedo, mas através da fala do próprio Deus, as palavras foram impressas na pedra, né, nas tábuas que Moisés recebeu. E esse fogo, esse chamuscar da voz de Deus, ele queimou, ele chamuscou um pouco para cima algumas letras, né? E Moisés, quando foi escrever a Torá em si, ele copiou, obviamente, do alfabeto de Deus. E é esse alfabeto aí. Por isso, a letra B está com essas coroazinhas, né? A letra Aleph também está um pouquinho rabiscada para cima, o Shin, né? O Iod, porque essas letras elas chamuscaram, tá? Na pedra. E Moisés, quando foi escrever os livros da lei, ele olhou para o alfabeto que estava na pedra e copiou esse alfabeto, escrevendo, né, de acordo com a escritura de Deus, com o alfabeto de Deus, que é o nosso alfabeto hoje, ok? É o nosso alfabeto que nós chamamos de quadrático, tá? Ah, mas eu li que só foi usado esse alfabeto no ano X, Y, Z. Por quê? Porque nós não usávamos esse alfabeto para escrever qualquer coisa, né? Somente os livros de Torá eram escritos com esse alfabeto. Depois, o Talmud,
e outros escritos foram sendo feitos com o mesmo alfabeto. Mas, né, a priori, no início, no começo de tudo, somente o alfabeto, os textos sagrados, ou seja, a Torá, eram escritos com esse alfabeto. Quantas letras nós temos na Torá? São 304.805 letras, 79.976 palavras, isso em hebraico, ok? É um trabalho, como eu já falei, meticuloso e um processo, né, de copiar o rolo da Torá, né? A mão leva, né, mais ou menos 2.000 horas, né? É o trabalho de uma pessoa por um ano inteiro, tá? Então, é interessante notar que o trabalho de copiar a Torá é muito meticuloso. E depois que ele copia, ele tem que contar quantas letras tem em cada bloco, somar essas letras e tem que chegar ao valor numérico de 304.805 letras, tá bom? Essas 304.805 letras, elas têm que estar divididas em 79.976 palavras. Então, é importante, porque se ele conta 304.805 letras, mas chega lá na frente, tem 80.000 palavras, tem alguma coisa errada. Ele escreveu palavra demais. O mesmo número de letras, mas escreveu palavras demais. Ou então, ele tem 79.976 palavras, mas tem 304.800 letras. Então, está faltando palavra, está, né? Faltando pelo menos uma palavra, né? E tal. Então, é importante que o escriba ele tenha, como é que a gente fala? Ele tenha a atenção de não, como é que a gente diz? Não errar na quantidade, não é? de palavras e não errar na quantidade de letras, ok? Ele não pode errar. Ele precisa ter em mente que a palavra de Deus ela foi transmitida e ela deve ser transmitida da maneira como Deus deu para nós. Então, ele tem que ter cuidado, tem que contar as palavras, tem que contar as letras, ele tem que saber tudo isso aí, tá bom? A leitura da Torá, né? A Torá é lida em cada Shabat, cada sábado na sinagoga, nós temos a leitura da Torá, né? Uma porção da Torá, que a gente chama de parashá, ok? Plural, parashiot, que quer dizer porção, ou parashiot, porções. A Torá é lida em cada Shabat nas sinagogas do mundo inteiro, de acordo com a divisão dada pelos sábios em 53 parashiot, 53 partes que fazem menção às 53 semanas do calendário judaico, ok? Em conformidade com as semanas do calendário judaico. Na Bimá, que é o púlpito, né? Você está vendo aí na figura um púlpito, né? Colocado o rolo da Torá, estão presentes para a leitura. Olha ali, 2 danim, tem 2 senhores aí, um de cada lado, tem um senhor no meio com a Torá ali, 2 senhores, um de cada lado, né? O Razan, né? Que é o cantor que está ali também com o livro, né? Está logo aqui na minha cabeça aqui o Razan. O Razan está aqui. Aqui tem um juiz, aqui, lá do outro lado, né, tem outro juiz e o rapaz no meio aí, até com o tefilim na cabeça, né, fazendo a leitura. Né? E o leitor da Torá, que está no meio, né, já foi falado. Okay? As porções da Torá. Né? Quais são as porções da Torá? Ok? Bom, no livro o primeiro livro da Torá, né? O primeiro livro da Torá é o livro de Bereshit, ok? É o livro de Bereshit. E a primeira porção da Torá é a porção de Bereshit. Tá? É a mesma. O livro tem o nome da primeira porção que dá nome a ele. Você vai ver isso em todos os livros da Torá, ok? Então, a primeira porção é Bereshit, que quer dizer no princípio, não é? E essa porção é a primeira porção do primeiro livro, né, do Humash, que a gente fala, Humash, né, tá aí Shumash, mas é Humash que se lê, e ela divide-se em 3 partes. A primeira trata do princípio do mundo e da humanidade, a segunda narra a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó,
E a terceira parte é dedicada à história de José, o encontro com seus irmãos e o estabelecimento dos 12 filhos de Jacó, né? Como tribos, como patriarcas das tribos, e também a ida para eles, né? Para o Egito de uma vez só, e ali a sua estadia, a sua fixação no Egito. Essa é a primeira porção da Torá. Na aula que vem, nós vamos continuar olhando as porções da Torá, e aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né? Nas questões dos textos da Torá, ok? Eu te aguardo para a nossa próxima aula, querendo Deus. Amém.